Ok. Pois bem, o que eu quero falar agora é de séries de Fourier, continuar falando, né? Fourier. A gente já viu a vez passada como é que se calcula a coeficiência de Fourier. Deixa eu ver se está. Acho que aparentemente, quando eu tiro a mão, ela Tá dando sai um pouco probleminha de de foco, foco. né? Sai um pouco de foco, né? Eu acho que eu tenho que deixar a mão aqui, né? Porque eu estou no celular agora, tá, Wilson? Então, vai estar dando. Assim dá para ler tranquilo, não é isso? Dá. Qualquer coisa, quando você precisar explicar, se eu deixo a mão, tira a mão aí, que ela foca sozinha, entendeu? Certo, certo. Exatamente. Aparentemente ela foca melhor quando está na mão, né? É melhor quando tá à mão. Exatamente, é impressionante. Deixa a mão no Bom, cantinho eu estou no qualquer. celular, né? Não é a câmera que eu uso sempre, a câmera que eu uso é dedicada só a isso, mas vai dar para ver, tranquilo. Não se preocupe. Pois é, o que eu quero fazer hoje, pessoal, é mostrar como se calcula de fato série Fourier. Lembra que a gente está falando de série Fourier, são séries assim, né? Séries trigonométricas, né? A 0/2 mais. Isso aqui é uma série de Fourier em geral, né? N igual a até infinito, a n, isso aqui a gente fez a vez passada. De fato, nos slides, né, para ir mais rápido. A n cosseno npx sobre L, bn seno de npx sobre L. Lembram disso? Ok? E a gente viu que se você tiver uma função dada, certo? Se isso aqui converge e uma função dada por essa série Fourier, e aí você, por exemplo, multiplicando aqui por cosseno de mpx sobre L e seno de mpx sobre L, você vai ter as fórmulas que são chamadas de Euler-Fourier. E são as seguintes. Em outras palavras, se você tem uma função dada por essa série, necessariamente esses coeficientes são determinados por essas fórmulas aqui. Que é 1 sobre L, integral de menos L a L, f de x, cosseno npx sobre L, dx, né? Isso aqui para n igual a 0, 1, 2. E aí, por isso que a gente bota o A0 sobre 2 aqui, senão você precisava de uma forma especial para o A0. Quando você bota o A0 sobre 2, aí você tem essa expressão valendo para todo n, inclusive para o A0. Né? Só para simplificar, digamos, a maneira de escrever. E os BN são dados por seno de n, f de x, seno de np, x sobre L dx. 1, 2, etc. Lembram disso, pessoal? Da vez passada? Sim, lembro sim. Aí, tipo assim, se não tivesse essa notação BN, ficaria integral de seno vezes seno, né? Se o quê? Se não Fala outra vez. tivesse, por exemplo, o termo BN simplificado assim, ficaria a integral, aí teria o seno vezes esse outro seno, né? Ficaria seno ao quadrado, não é? Aí não estou entendendo, não. Ó, veja só, BN é isso aí. Se não tivesse BN, BN são coeficientes, são números, isso isso é aqui. coeficiente. É. Eu pensei que era integral esse BN. Não, é o integral, né? Mas assim, é o integral, aqui é o integral definido, isso é um número, Tá certo, certo. certo? A integral de menos L é L, tá? Ok? Tá claro? Tá claro? Ok. Pois bem, outra coisa que a gente viu, que é o que é importante, é o seguinte: o que acontece se você tiver, se f. Bom, aí a gente viu o teorema de Fourier, necessariamente, vê essa função. Se você tiver uma função dada por isso aqui, essa função necessariamente é periódica com o período 2L. Porque 2L é um período comum a todas as funções. Então, uma f dessa é periódica, período 2L. Tá certo? Então, além disso, a gente viu a vez passada também, se você tiver, por exemplo, se f for uma função ímpar, o que é que acontece? Essa integral dá zero, porque ela vai ser uma função ímpar vezes uma função par, o produto dá uma função ímpar, e aí o integral num intervalo simétrico com respeito ao zero dá zero de uma função ímpar. Então, se a função for ímpar, né, se f ímpar, se f for uma função f, se f for uma função, deixa eu aqui,
F ímpar, a série vai ser, né, os termos todos, os AN são zero, a série vai ser em termos só dos BNs, sendo de NPX sobre L, né, se você der uma função ímpar que você quer representar como série Fourier, tá certo? E os BN são dados, claro, são dados com menos L a L, F de X, seno de NPX sobre L, dx. Mas isso por sua... Desculpa, 1 sobre L aqui, né? Eu faço muita conta com L igual a 1, aí... Certo? 1 sobre L, né? E como se F for uma função ímpar, né? Note que aí você tem aqui uma função ímpar, F vezes o seno, que também é uma função ímpar, o produto é par, portanto, essa integral de menos L a L também é igual a 2 vezes a integral de 0 a L de F de X, seno de N por X. Aí você diz, professor, tá certo, mas isso aqui não me ajuda em nada. De fato, ajuda, porque o ponto é que a gente vai fazer vários exemplos em que você conhece uma função dada apenas no intervalo 0L, que como a função daquele problema que a gente estudou, né, que a gente está interessado em resolver, né, que é a condição do calor. O F, para a gente, vai ser a condição inicial naquele contexto, né, a distribuição inicial de calor na barra. E aí isso só é dado 0 a L. E aí como é que você calcula a série de Fourier? Você tem duas opções. Ou você, né, só terminando, ou você estende a função para toda a reta. Isso é o exemplo que eu vou fazer hoje. Né? Mas aí você tem, se você quiser resolver aquele problema do calor, você tem duas opções. Ou você estende a função para toda a reta, uma função que é dada só no 0L. Estenda a função para toda a reta, tendo em mente que você, naquele caso que a gente resolveu, que é uma série de senos, então você tem que estender a função para toda a reta de maneira que seja ímpar e seja periódica com período 2L, e depois você faz essa conta, ou então você usa, já que F, eventualmente, quando estender, as fórmulas de Euler-Fourier vão ser dadas por isso aqui, já que você, quando estender, vai estender de maneira ímpar. Então, isso facilita. Se F for par, como vai ter outros problemas que a gente vai precisar de F par, ou em outros contextos, ou simplesmente calcular a série de Fourier, né? Você tem, a série vai ser uma série do tipo, a série só em cossenos, né? Por quê? Porque quando você olhar, né, se F for par, quando você olhar se F é par, F vezes seno é ímpar, portanto o produto é ímpar aqui, essa integral de menos LL de uma função ímpar vai ser zero. Então todos os coeficientes dos senos, né, que são os BN, são zero. Tá certo? Só restam os coeficientes do AN. Então, no caso de F for par e periódica pelo 2L, você tem uma série Fourier assim, né? L igual a 1 até infinito. E os AN são dados, né, como sempre, fórmulas de Euler-Fourier, desculpa, L de novo, né? Menos L a L de F de X, cosseno de NPX sobre L, dx, mas, nesse caso de F par, F vezes o cosseno ainda é uma função par, e isso vira 2 vezes L, menos L a L. F de X, cosseno de NPX sobre L. Ok? Certo, pessoal? Vou fazer um exemplo. Isso é o que eu quero fazer hoje. Tá? Um exemplozinho. Vamos lá. Exemplo. Considere a função f de x igual a x, dada só no... aqui. Tá certo? E eu quero que você representar f em série de Fourier que tem apenas cossenos, né? Série Fourier em série de Fourier de cossenos fica bom. Vou botar em cossenos, tá certo? Em cossenos. Ok? Então você tem, primeira coisa que você tem, ó, eu estou dando uma função só, tá? Função está definida apenas no intervalo 0
1. No 0,1 ela é f de x igual a x. E a função, bom, tá, o ângulo tem que ser 45 graus, meu desenho não está tão preciso. Mas é isso aqui, concorda? O que é que eu tenho que fazer para representar a f em série de Fourier de cossenos? Como eu falei, eu preciso, primeiro, estender a função para um intervalo menos 1, 1, de maneira que ela seja par, já que eu quero a série de Fourier de cossenos. Depois, repetir esse comportamento para intervalos. Eu estou botando L igual a 1 aqui, tá? L igual a 1, né? Nesse caso, só para não ter que escrever o L em cada linha. E estender de maneira periódica, período 2, nesse caso, né? Que é 2L, tá? Para toda a reta. Como é que é isso? Bom, como é que eu estendo essa função de maneira par? É só, bom, isso aqui é fácil, né? F de x. F de x tem que ser igual a menos x. Então, escrever só assim, f de x igual a x. Defino assim, para x menor ou igual que 1, né? E f de x igual a menos x, quando x tiver entre menos 1 e 0. Posso até incluir o 0 aqui, porque menos 0 é igual a 0, né? Tá claro? E essa função é assim, né? Quando eu estender aqui do menos 1, nossa, assim. Tá certo? Em geral, qualquer função que você quiser estender, você dá na função, qualquer uma. Para estender de maneira par, basta você escrever assim, né? A extensão G vai ser a extensão de maneira par. Se você escrever, claro, tem que ser a extensão, tem que coincidir com F aqui. X é menor ou igual que 1. E aqui você bota menos F de X, né? Desculpa. Perdão. F de menos X, né? Menos X. Se menos 1 menor ou igual que X menor que 0. Em geral, se tiver o L aqui, o L e o menos L. Para ímpar, você coloca menos f de x. Isso aí está bem explicadozinho lá no livro. Tá certo? Mas é isso, né? Assim, a extensão, isso aqui é coisa aí de ensino médio, né? Certo? E aí, bom, eu quero que ela seja periódica período 2L. Mas período 2L é só, deixa eu aumentar aqui só o gráfico, tá? Vou repetir esse mesmo gráfico. Período 2L é só eu repetir esse comportamento dessa função. Aqui 1, né? Aqui o menos 1. Tá certo? É só eu repetir o comportamento dessa função a cada intervalo de comprimento 2L, em outras palavras. Está aqui o 1, aqui seria o 2, aqui o 3, né? Então, isso aqui, ó, eu vou repetindo. Vou botar em outra cor só para esse aqui, ó. Estou estendendo. Repetir esse comportamento. E assim seria. Aqui seria 4, aqui seria 5. Aqui é a mesma coisa. Vamos tá? Menos 2, menos 3, e assim sucessivamente. Concorda, pessoal? Coincidentemente, isso não é o caso em geral, essa aqui virou uma função contínua, né? Não tem nenhuma descontinuidade. Isso é só coincidência, né? Por causa da forma dela, tá certo? É claro isso, pessoal? Mas tá. Oi? Acho que tá, professor. Acho que tá. O que é que não estaria? Sei lá, para mim está lembrando. Tá quase o mesmo esquema de função degrau, fica indo para um lado para o outro. Você está estendendo a função. Quer dizer, o que eu estou fazendo é estendendo a função. Eu estou dando a função só aqui, e eu estou estendendo primeiro a menos 1 de maneira que ela seja par, e depois repetindo para ser periódica, né? É como se fosse um carimbo, né? Tem que pegar certo. E repetir esse carimbo aqui nos intervalos. Eu estou carimbando aqui, sabe? Isso aqui, ó. É exatamente essa cópia. Pode falar. Na prova é necessário montar o gráfico? Pode ser, depende da questão. Aí vocês precisam saber fazer sim. Professor. Diga. Então a gente tem que manipular a função para que a gente encontre função ou averiguar o comportamento dela em algum intervalo para que ela seja par. Desse modo, quando você expandir ela seja contínua, certo? Não, você não precisa que seja contínuo. Isso aqui, como eu falei, foi só uma coincidência.
Por exemplo, se eu desse a função, sei lá, constante, f de x constante igual a 1, tá? Em 0 menor que igual que x, menor que... Vou botar 1 de novo, tá? É Como é estender ela pela aqui? ser periódica, né, professor? Oi? Oi? É estender pela ser periódica, então? Estender de maneira que ela seja... bom, se você quiser uma série em cossenos, você precisa estender de maneira que ela seja par e periódica de período 2L. Nesse caso, período 2. Se você quiser que seja uma série só em senos, estender de maneira ímpar e período período 2L. E se você quiser uma série em senos e cossenos, estende de qualquer forma que você quiser. E tem uma série em senos e cossenos. Então, você tem uma maneira infinita de representar funções através de série Fourier. Certo? Certo. Depende da maneira como você estender a função. Tá? Mas aí, bom, pois bem, se eu tivesse aqui, ó, fx igual a 1, fx constante igual a 1, então é assim, né? Eu quisesse isso aqui uma série em senos, né? Uma série em senos eu teria que estender para menos 1 essa função de maneira que fosse ímpar. Para ela ser ímpar, aí tem um detalhe, né? Para ela ser ímpar, eu tenho que mudar. Pontualmente, eu preciso mudar a definição dela. Porque toda função ímpar, f de 0 é 0. Certo? Então, ela não pode... Para estender essa função, essa nova função, tinha que ser assim, ó. A g de x, que é a extensão da f, tinha que ser 1, quando o 0 fosse estritamente menor que x, menor que 1. Tinha que ser 0, quando x igual a 0. E tinha que ser menos 1, quando x fosse maior que menos 1, menor que 1. E tinha que ser 0 também por x igual a 1 e x igual a menos 1. Por quê? Porque eu quero que seja periódica período 2. Igual isso aqui. G de x mais 2 tinha que ser igual a g de x. Em outras palavras, essa função... Vou desenhar aqui para ficar mais fácil vocês verem. Desenhar aqui embaixo. Tá? Essa função estava aqui. Né? Aqui. A extensão, eu vou botar em vermelho, tá certo? A extensão tinha que ser aqui. Né? Aqui seria aberto. O valor da função, eu acho que é melhor botar outro gráfico para ficar bem direitinho. Ficar aberto. Tá certo? Deixa eu fazer aqui, depois eu repito lá. Tá? Aqui seria aberto, aqui seria menos 1. Aqui seria aberto também. Deixa eu fazer aqui. Peraí. Fazer aqui, fazer direito o negócio. Certo? A extensão seria, aqui ela coincide com, você tinha 1, tinha menos 1. Aqui ela coincide com a função lá, que é 1, tá certo? No 0 tem que ser 0, porque você quer uma função ímpar, tá certo? Então, f de 0 tem que ser 0, x. E no menos 1, você teria que ter isso aqui igual a menos 1. Aberto aqui no menos 1, né? No 0 e aberto aqui. E como você quer periódica de período 2L, f de menos 1 tem que coincidir com f, a extensão, né? Que eu estou chamando de g. G de menos 1 tem que coincidir com g de 1, tá certo? E mais ainda, tem que ser ímpar. Então, isso aqui não tem outra opção que não seja 0. Então, note que nessa extensão ímpar dessa função, você teria descontinuidades. E agora você repete esse comportamento como um carimbo em cada intervalo de comprimento 2. Quer dizer, seria assim, né? Aqui é 1, aqui o 2, 2 está aqui. 2. Aí aqui no 3. E assim sucessivamente. Tá claro? Sim, senhor, professor. Tá claro? E aí você, bom, aqui, estendido de maneira ímpar, se você fizer o cálculo da série Fourier, isso aqui vai dar uma série em senos. Coincidindo, lembra lá do teorema de Fourier, que a gente viu a vez passada, coincidindo com os valores da função, onde ela é contínua, e onde ela é descontínua, coincide com a média dos saltos.
Em outras palavras, coincide também com os valores aqui, né? Porque os valores são zero. Isso aqui é a média dos saldos. Nem sempre isso é verdade. É só uma coincidência nesse caso. Ok? Então, vamos... Ok, tá esclarecido isso, mais ou menos claro. Vocês precisam sentar, estudar e digerir isso, tá certo? Precisam entender isso legal, tá? Vai voltando. Então, a gente estava querendo fazer, voltando aqui, esse problema. Então, a opção, digamos, em certo sentido, mais trabalhosa, mas vocês precisam saber aquele negócio. Pode ser que vocês podem ser cobrados para saber fazer isso, de fato, estender as funções, etc. Vocês precisam entender isso. Então, está aqui. Eu tinha a função definida só no 0,1, estendi de maneira par, e agora eu repeti, que foi esse desenho que eu fiz aqui, tá, para toda a reta. Pois bem, agora calcular a série de Fourier. Como é que calcula a série de Fourier? A função é par, então você sabe já que os BN são zero. Os BN são os coeficientes que multiplicam os senos, né? E agora você precisa calcular os BNs, os ANs. O A0. O A0 é um caso particular. O L aqui para mim é 1, né? Então é 1 sobre 1. Só para ficar aqui depois, para quem estiver vendo, é 1 sobre 1, tá certo? Que é 1. Aí dá menos 1 a 1 de f de x vezes o cosseno, só que no caso de A0 é cosseno de 0, que dá 1. Então seria isso aqui. Tá ok? Como é que é isso? Aí lembra, quem você está fazendo isso aqui é a f, a extensão, eu vou até chamar de outro nome, tá certo? F é essa aqui, eu vou chamar de f, sei lá, f barra fica ruim, sei lá, f de extensão. Tá? Essa é a extensão dessa função. Então, quem você está calculando aqui dessa forma é a FE. Tá claro? Porque você precisa ter definido em todo intervalo menos 1 que você não tinha aqui para essa função. E aí você estendeu de maneira ímpar. Tá aqui. Ok? Então, vamos lá. FE, agora, para essa integral, você precisa... Né? O que é que acontece? Integral de menos 1, mas em menos 1 a 0, a função vale... A função deixa eu botar aqui, é menos x. Então, a integral de menos 1 a 0 é de menos x dx, mais integral de 0 a 1, aí entre 0 e 1 a função é x. Então, x dx. Tá certo? Isso aqui é 1, isso aqui também é 1, então isso aqui dá 2. Ok? Note que isso aqui é exatamente, e aí aquela coisa que eu digo, a simplificação. Isso aqui é exatamente 2 vezes a integral de 0 até 1 de x dx. A conta numérica é exatamente a mesma, porque você está integrando a função par aqui. Tá certo? Então, em outras palavras, eu tinha essa opção, que seria estender a função e fazer toda essa conta, ou dizer, olha, eu vou calcular isso aqui jogando direto dessa forma, sabendo que se eu quero uma expansão em termos de cossenos, a função tem que ser par. Então, isso simplifica bastante a sua vida. Tá certo? Entendido? Só que vocês precisam saber fazer isso aqui também. Eu não quero... Você precisa ter as duas opções. Você precisa entender bem direitinho o que está se passando. Tá certo? Então, vocês vão ser exigidos que vocês saibam fazer isso. Tá ok? AN. Os AN são 1 sobre L. L aqui é 1, né? Da integral de menos 1 até 1. De novo, dessa extensão de x dx. Tá certo? Isso aqui desculpa. Aqui é o AN. Então, tem o cosseno, multiplicando o cosseno de n πx sobre L. L aqui é 1, né? Dx. Ok? E a mesma coisa aqui. F tem uma expressão entre o menos 1, 0 e outra expressão em 0, 1. Tem que separar as integrais. Então, fica a integral de menos 1 a 1. Menos x cosseno de n πx dx mais desculpa, menos 1 a 0, né? Menos 1 a 0 mais integral de 0 até 1 x cosseno de n πx dx. Nesse caso, para não fazer as contas dobradas, eu vou usar, de fato, vou abrir isso aqui, mas vou usar, basta fazer uma mudança de variável, né? Se você mudar de variável aqui, ó, praticamente a prova que isso aqui é 2 vezes. Se você mudar de variável,
E basicamente eu vou usar essa fórmula para fazer, mudar de variável, tá certo? Fazer aqui u igual a menos x. Du igual... Oi? A integral de x não é x ao quadrado sobre 2? Aí ficaria 1 sobre 2. Isso vezes 2 dá 1. Ali em cima em A0. Rapaz, eu acho que você está certo. Eu fiz errado. Exatamente. Você está certo. Obrigado. Você está certo. Fez olhando mirado. Muito obrigado. Né? X ao quadrado sobre 2 dá 1 meio, né? E 1 meio dá 1. Obrigado. Nada, professor. Quem falou? Eu, Antônio Ricardo, professor. Ok, Antônio. Alguém pelo menos está acompanhando direitinho. Tô tentando. Tá joia, tá joia. Não estou dizendo que os demais que não falaram estão acompanhando, não, mas engoliram mosca igual a mim, tá? Engoliram mosca igual a mim. Deixaram passar aqui a integral. Muito bem. Onde é que eu estava? Sim, então vamos lá. Aqui, ó, eu queria mostrar, né, chegar nessa forma também, mas fazendo a substituição. Quer dizer, u igual a menos x, deu igual a menos dx, quando, como é a integral definida aqui, quando x igual a menos 1, u igual a 1, né? U é menos x, e quando x igual a 0, u igual a 0. Substituindo nessa primeira integral, a integral fica assim, menos integral de 1 até 0, x cosseno de npx, dx, mais integral de 0 até 1 de x cosseno de npx dx. Isso é claramente essa daqui. Não é isso? Porque menos integral de 1 até 0 é integral de 0 até 1. Então você chega e obtém o A0. Né? O A0, basta calcular isso aqui, o A0 vai ser. Desculpa, A0 não, a N vai ser 2 vezes integral de 0 até 1, que a gente já sabia se usasse aquela forma inicial, né? Assim, já usar de antemão que a função tinha que ser par. Ok? 2 vezes integral de 0 até 1 x cosseno de npx dx. Resta apenas fazer essa conta. Como é que faz essa conta? Integração por partes. Isso aqui dv, isso aqui u, tá certo? Então, se u igual a x, du igual a dx, e dv igual a cosseno de npx, dx implica que a V é igual a 1 sobre NP seno de NPX. Concorda? Certo, professor? Então, fica aqui 2. 2 vai multiplicar todo mundo, né? Vamos lá. UV, aqui U vezes V, dá 1 sobre NP. X seno NPX. Tá certo? Isso aqui, avaliado, x igual a 0, x igual a 1, menos a integral, isso aqui assim, menos, aqui esse menos está aqui, menos, tá certo? Essa integral de 0 a 1, de V du, V, que é 1 sobre NP, vou botar o NP aqui fora, já, vezes V, que é seno de NPX, du, que é dx. Ok, pessoal? Isso aqui tem uma chave grande fechando. O 2 está multiplicando isso aqui também. Ok? Portanto, a n é igual. Vamos lá. Quando x igual a 1 aqui, seno de nπ vezes 1. É seno de nπ. Seno de múltiplos de π. Isso aí dá quanto? Múltiplos inteiros de π. Quando é seno, acho que costuma dar 0, né? 0, exatamente. Seno de π, seno de 2π é sempre 0. Então, quando x igual a 1, isso aqui é 0. Quando x igual a 0, dá 0 vezes seno 0, que é tudo 0. Então, esse primeiro termo é nulo. Tá certo? Vezes, aí você sobra um 2, né, que está multiplicando aqui, menos 1 sobre nπ. Né? E aqui você tem menos 1 sobre nπ. Deixa eu botar a chave, né? Melhor. Tá certo? O 2 está multiplicando aqui o menos 1 sobre nπ, vezes a integral de 0 até 1 de seno de npx dx. Que é a primitiva de seno menos cosseno, não é isso? Então dá menos 1 sobre nπ vezes o cosseno de npx. Concorda? Ok?
Tá ok, pessoal? Vamos ver o que é que você ficou agora. Você ficou com essas constantes, eu vou... constantes, bom, com respeito a x, né? Constantes eu vou escrever fora, menos com menos mais, dá 2 sobre n quadrado, π quadrado, vezes cosseno de nπ vezes x igual a 1, né? Então, cosseno de nπ menos cosseno de 0, né? Que é 0 vezes nπ, que é 1. Ok? Isso aqui é igual a quanto? Aqui tem valor de diferença dependendo se n for par ou ímpar, né? Quando n for par, isso aqui dá n igual a 0, né? Cosseno de 0 dá 1, 1 menos 1, 0. N igual a 2 vai ser cosseno de 2π, de novo, é 0. De novo é 1, e aí 1 menos 1 dá 0. Cosseno de 4π, cosseno de 6π. Então isso aqui é sempre 0 quando n for par. Concorda? E quando n for ímpar, quer dizer, n igual a 1, 3, 5, isso aqui dá cosseno π, que é igual a cosseno de 3π, que é igual a cosseno de 5π, que é igual a cosseno de 7π, e assim sucessivamente, que dá menos 1. Então isso aqui dá menos 1, menos 1. Dá menos 2. Isso aqui é, portanto, menos 2 vezes 2 dá menos 4, sobre n quadrado, π quadrado, se o n for ímpar. Portanto, a série de Fourier, que representa a série de Fourier que representa aquela função, né? Quem é? É soma, quando n for ímpar, tá certo? De... desculpa, tem o A0 ainda, né? O A0, quanto foi? Foi 1, né? Eu tinha feito errado, depois ficou 1, né? Então é 1 meio. Mas não é isso? Porque é A0 sobre 2, né? Deixa eu ver. Aqui. Mas soma do n ímpar dos AN. Os AN, nesse caso, são menos 4 sobre n quadrado, π quadrado, né? Vezes cosseno de n, π, x. E essa é a série. Aqui não está... Vamos escrever de uma maneira mais elegante, tá certo? Isso aqui está meio feioso. A maneira mais elegante é, bom, colocar explicitamente aqui, digamos, 1 meio. Vou tirar o menos 4 sobre π quadrado da soma, tá certo? Π quadrado dessa soma aqui. E depois fazer essa soma assim, ó. N é ímpar. N é 1, 2, 3... Desculpa, N é 1, 3, 5, 7, assim sucessivamente, né? Como é que você pode escrever N ímpar? Assim, né? Por exemplo, 2J mais 1. Um J igual a 0, 1, etc. e tal. Concorda? Isso aqui é sempre um número ímpar, né? Ok? Então, você pode somar aqui, ó. De J igual a 0 até infinito. 1 sobre 2J mais 1 ao quadrado, cosseno de 2J mais 1 π x. Ok? E essa é a série que representa aquela função. Mais ainda, essa função aqui, que eu desenhei em outro lugar, é sempre contínua. Então, realmente, essa série é igual a, de fato, aquela função que eu chamei de FE. Ela é igual a essa função em todos os x. Por exemplo, f de 0. Quem é f de 0? F de 0 é 0, né? Essa série tem que ser igual, por exemplo, vamos ver aqui que expressão bacana. F no 0, que é exatamente a FE no 0, né? Certo? Aquela função, a função original. F no 0 é 0. É isso? Isso aqui é igual a 1 meio menos 4 sobre... tá tudo torto aqui, né? Deixa eu ver aqui. Aí. 1 meio, né? Então, substituindo x igual a 0 aqui. 1 meio menos 4 sobre π quadrado, soma, j igual a 0 até infinito, 1 sobre 2j mais 1 quadrado, vezes cosseno de 0, que é 1. Então, 1 meio menos 4 sobre π quadrado vezes a soma. Essa é a soma dos inversos dos quadrados dos números ímpares. Isso aqui é a soma, né? 1 mais 1 terço ao quadrado, né?
mais um quinto ao quadrado, mais etc e tal. Isso aqui é igual a isso. Fica 4π quadrado vezes essa soma. Quadrado j igual a zero da infinito. Isso aqui é igual a 1/2. Ou, se você preferir, você descobrir uma coisa que talvez você não soubesse, que é a soma dessa série, né, dos ímpares. Do inverso dos ímpares ao quadrado é π quadrado sobre 8. Ok? Perguntas? Era